Aí, Vitor, qual foi o melhor que você já fumou na sua vida? Meu Deus. De uma... Deus, não, vocês são a mesma coisa. Aí, Vitor, se liga. Como é que é abelha em inglês? Tá bem merda. Chega um brother pro outro e fala, irmão, experimenta esse mel aqui. Por favor, experimenta. Aí o bicho fala, não, mano, você colocou alguma coisa aí pra me zoar, você é doido? Realmente, isso aí não é só mel, você colocou alguma coisa. Aí o bicho fala, não, mano, experimenta esse mel, isso aqui é o melhor mel da vida, meu parceiro. Isso aqui é o mel. É o mel. Aí o bicho vai, pô, tu não colocou nada? Aí o bicho, não coloquei, mano, é só mel. Aí o bicho vai, experimenta assim, muito desconfiado. Porra, negão, tem maconha nisso aqui, tu não falou que não colocou nada aqui? Aí ele falou assim, não, mano, eu juro que eu não coloquei nada, isso aqui é natural. E ele falou, mas porra, tem maconha nisso. Não, mas essas abelhas aqui são especiais, são elas que pegam o pólen com a bunda e colocam aqui, tá ligado? E ele falou que, porra, qual é o nome desse mel? Cannabis. Nossa, Então, família, hoje eu vou explicar para vocês, dentro das variáveis de custo-benefício, qualidade sonora, estrutura do próprio monitor, quantos amplificadores ele tem, qual amplificador é cada qual, para que serve cada um. E eu vou explicar para vocês o que vocês precisam, tá ligado, entender para poder fazer o seu estúdio. Home studio, inicialmente, dependendo, você pode querer futuramente fazer um estúdio mesmo, numa sala comercial, se tornar um produtor grande, e isso é um conhecimento ínfimo que vai ajudar você. Então, por exemplo, você pode ter a Edifier, você pode ter a Yamaha, você pode ter a KRK, e todas essas têm os seus benefícios e os seus malefícios, e você vai ter isso em qualquer monitor. Qualquer monitor você vai ter isso. Então vamos lá. Se você vai escolher um monitor para você poder ter um home studio, ser um produtor, tá ligado? Profissional, mesmo que seja iniciante, você vai ter uma qualidade de captação profissional. E aí você decide escolher, pô, qual monitor eu compro? Beleza. Isso aí vai depender principalmente do que você quer equalizar. Se você quer uma equalização, vamos supor, para um estilo ou para outro, você vai ter uma referência, até porque isso aqui é um monitor de referência, você vai ter uma referência que vai depender do seu gosto. Isso é o primeiro. Se você optar por um Yamaha, você vai ter um tipo de textura. Se você optar pela KRK, você vai ter um tipo de textura. Se você optar pela Edifier, você vai ter um tipo de textura. E a potência relativa em relação ao custo-benefício. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai comprar um monitor KRK, que é o que geralmente é a primeira ambição de todo produtor, que são aqueles monitores que aqui é amarelo. Os monitores que aqui é amarelado é o KRK, que todo mundo vê nos estúdios e se encanta. Beleza, esse é o de entrada. E aí você comprando, você vai ter 50 watts de potência. Isso aí é muito, bastante mesmo. E você vai ter uma qualidade que ele vai conseguir te entregar uma referência do grave. Não vai ser realmente o grave que você vai ter simultâneo. Por exemplo, você está produzindo uma música no seu estúdio e aqui você vai ter essa referência de grave do KRK. Quando você escutar no seu celular, ele vai mudar. Quando você escutar no carro, vai mudar. Porque a referência, ela não tem uma... Como eu posso colocar isso em palavra? Ela é uma referência boa, mas quando você vai para outros tipos de aparelho, você escuta o mesmo grave, ele não vai ser igual ao grave que você escutou no estúdio. Então causa um pouco de déficit nessa questão. Quando você escolhe um Yamaha, os médio agudos, eles também vão ter esse problema. A Edifier, tá ligado? Ela consegue pegar o grave, o médio agudo, ou seja, você na maioria dos monitores da Edifier, você vai ter um tweeter que vai trabalhar direitinho com esse agudo
o médio agudo e o agudo, e você vai ter um amplificador de grave. E se você optar, você ainda pode optar pelo Edifier, que é o R2750dB, você pode optar pela versão dele que vem com subwoofer, então você ainda consegue ter, em termos de Brasília, um cara preta que você vai ter ali embaixo, que é um woofer totalmente só pro grave. Então isso assim, depende do tamanho do seu estúdio. Porque aqui eu tenho um estúdio que é 3x2, ou seja, 3 metros por 2 metros. E isso é confortável, e a minha caixa da Edifier tem 130 watts mais ou menos. Então, se você opta por essa e você ainda coloca um subwoofer, você vai ter uma resposta de grave com uma qualidade muito boa e muito intensa. Mas com uma caixa com um monitor desse de 130 watts, você não vai precisar do subwoofer. É uma questão mais opcional, não é uma questão muito de eu preciso, é uma necessidade, entendeu? Então, família, quando eu fui escolher, você vai montar um estúdio, às vezes você precisa escolher uma mesa que consiga suportar a sua caixa, seu computador. Aqui vocês podem ver que o meu setup ele é um pouco complexo, e eu vou explicar a montagem dele passo a passo para vocês entenderem, porque não é fácil, cara. Eu bati muita cabeça. Isso aqui que vocês estão vendo, essa estrutura, 4 telas simultâneas reproduzindo 4 imagens diferentes para eu poder conseguir separar uma linha de produção, a timeline, conseguir colocar um piano roll em uma tela, no outro eu coloco meu sintetizador para controlar todas as frequências dele, no outro eu jogo a reprodução do que seria a minha mesa, né, de equalização. Então assim, toda essa estrutura ela é muito complexa, é difícil, e eu bati muita cabeça, mas eu vou passar para vocês isso de uma forma grátis, simples e tranquila, que vocês vão poder simplesmente saber como faz e fazer na casa de vocês sem nenhum problema. Porque, cara, o foco do Primeira Onda é isso. O foco do Primeira Onda é tirar essas dúvidas, explicar como faz e ensinar assim, sem cobrar nada. Esse é o foco. Então, quando eu fui optar para comprar uma mesa para poder suportar todo esse setup, eu optei por uma mesa em formato em L, 50x50, que eu conseguisse ter uma estrutura que comportasse tudo isso que vocês estão vendo aqui. E é difícil, às vezes precisa de uma mesa que seja uma única reta, às vezes você precisa de uma mesa que precise de um patamar em cima e um outro patamar embaixo, que você consiga colocar a sua CPU. No meu caso, eu uso só um notebook para poder conectar tudo, e no meu caso suporta a minha necessidade. Aí varia conforme a necessidade de cada um. Isso aí é muito individual, não tem como prever. Mas no meu caso eu optei por essa mesa da Compass, que ela é Compass o nome, tá? A marca. E eu comprei ela na loja direto no Mercado Livre. Eu vou deixar, no caso, todos os links, né, direitinho de cada um dos equipamentos para vocês poderem ver direitinho. Vai ter um desconto para vocês poderem comprar. Vocês vão poder optar pelo desconto aqui do Primeira Onda para poder comprar. Então isso é tranquilo. Cada equipamento vai ter o seu próprio desconto, tá? No caso, essa mesa suportou bacana, porque ela consegue suportar o peso. Porque, por incrível que pareça, esses amplificadores aqui, esses monitores, eles são bem pesados, eles não são leves, tá? Às vezes pode parecer, mas eles são bem robustos mesmo. Então eu precisava de uma coisa que suportasse, né, o peso. E eu conseguisse ter uma mobilidade para poder conseguir colocar tudo que eu preciso. No caso são 3 telas na própria mesa, mais uma tela suspensa, os monitores, minha interface, um espaço para poder passar tudo o cabeamento, tanto embaixo quanto na própria mesa. Aqui não dá para ver porque é tudo preparado na própria mesa embaixo dela, né? Tá tudo escondidinho, né, nos organizadores. Então isso tudo é um passo a passo
que demanda, né, o seu próprio tempo para você poder instalar, mas não é nada muito caro. Os organizadores, né, que você coloca embaixo da mesa para passar o cabeamento, nada disso é muito caro. Família, para vocês verem, né, eu sou de Brasília, tá ligado? Mas moro no Espírito Santo tem 5 anos já. Sou aqui de Cariacica, da Quebrada. E pra vocês verem, mano, olha esse visual desse vídeo, tá ligado? Isso aqui foi gravado no Espírito Santo, mano. 3030 gravou no Morro do Moreno, aqui no Espírito Santo, tá ligado? Em Vila Velha. Olha que visual lindo, lá é muito foda, mano. É um rolê que vale a pena. Se um dia vocês vierem aqui pro Espírito Santo, mano, esse é um rolê válido, sabe? Me dá a bússola que eu te mostro o norte. Se pá na sorte, cê vem comigo até depois da morte.